Fala, meus queridos! Muito boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja a hora que você esteja vendo essa aula. Eu sou o Emerson Perin e, primeiramente, gostaria de parabenizar a cada um de vocês que tomou essa iniciativa de vir em busca de mais conhecimento e querer abrir as portas do mercado de trabalho para uma área que nem é muito devastada ou comentada, seja na área de engenharia civil ou arquitetura. Eu desenvolvi este curso junto com a minha colega Bruna Cardoso, que também é engenheira civil, e tanto eu quanto ela, nós trabalhamos desde que saímos da graduação, a gente já atua no mercado de avaliação de imóvel. E nós estamos aqui justamente para trazer a vocês um conhecimento com nossos erros, nossos acertos e principalmente nossa vivência no mercado de trabalho e talvez levar a vocês uma visão um pouco diferente, porque eu vejo que algumas pessoas estão interpretando essa área de engenharia de avaliação de uma forma errada. Você deve ter visto por aí muitos vendedores de curso falando: conquiste sua independência financeira, com este curso de 20 horas você vai ganhar 20 mil reais por mês. Ou, em uma hora de trabalho você pode ganhar de 5 a 10 mil reais por mês. E não é bem assim, gente. São anos que a gente vem trabalhando nesse setor e a gente sabe que é um mercado muito promissor, mas você precisa ter comprometimento e ciência que você vai ter que estar sempre em constante conhecimento, em busca de informações e, principalmente, se dedicar, saber que essa é uma área de profissionais qualificados. Eu vou me apresentar, vou contar um pouquinho da minha história e quando a Bruna ministrar as aulas dela, ela também conta detalhadamente sobre o currículo dela e o porquê vocês podem confiar na gente, o que a gente vai levar a vocês de conhecimento e experiência, porque eu sei que vocês não vão se arrepender. Vai chegar no final do curso e vocês vão falar: poxa, que bom que eu adquiri esse curso, eu quero mais. E é essa a nossa intenção, gente. Eu vou compartilhar aqui a minha tela e já vamos começar e em sequência já vamos para a primeira aula. Deixa eu me enquadrar aqui. Aí deu certo. Bom, todo mundo sabe, né? Acredito que vocês sabem o que vocês compraram, mas este curso é de avaliação de imóveis com uso de inferência estatística. Este curso, ele pode ser a chave para você, engenheiro ou arquiteto, para conquistar oportunidades fora do canteiro de obra, gente. Essa primeira aula, ela é sobre a introdução à engenharia de avaliações, ou seja, o que propriamente dito é a engenharia de avaliação, como você vai se introduzir nesse mercado de trabalho e ter alguns insights de como você vive a avaliação de imóvel diariamente, talvez nem sabe. Eu sou o Emerson Perin, já falei para vocês. A minha primeira graduação ela foi em transações imobiliárias. Eu fiz uma especialização em avaliação de imóveis. Quando você tem essa especialização, você tem uma credencial chamada CNAE, que é como o nosso CREA, mas da parte do avaliador de imóvel. Porém, quem pode fazer laudo de avaliação de imóvel é somente engenheiro civil. Então, eu fazia pareceres técnicos de avaliação mercadológica de imóvel. E durante esse período, eu estava fazendo graduação de engenharia civil, fiz pós-graduações em tudo o que eu achava necessário para poder crescer profissionalmente. Então, tenho pós-graduação em projeto arquitetônico e construção civil, tenho pós-graduação em gerenciamento de obras e tecnologia da construção. Finalizei ano passado meu mestrado em engenharia civil aqui na Unila, na Federal do Paraná, e foi a minha dissertação que abriu a minha mente sobre a inferência estatística. Minha dissertação é totalmente sobre avaliação de imóvel com uso de inferência estatística para o mercado de trabalho, mercado imobiliário, perdão, aqui de Foz do Iguaçu. Finalizei agora minha pós-graduação em engenharia de avaliações e perícias. Estou em uma nova busca agora de conhecimento em direito imobiliário, registral e notorial, que logo mais eu estou terminando também essa pós-graduação. E além disso, né, eu tenho mais de 400 horas de cursos complementares que eu fui em busca de conhecimento para agregar sempre uma forma de eu poder suprir uma demanda do mercado de trabalho. O que eu tenho a oferecer? Eu quero deixar bem claro para vocês que o que eu estou falando não é brincadeira ou não é uma coisa só para vocês levarem como, se tudo der errado eu vou seguir nessa área, ou o que ele está falando é besteira. Não, gente. Eu tenho uma formação sólida, eu tenho uma história na área de engenharia civil e principalmente do mercado imobiliário, desde a formação de transação imobiliária, e eu vivi mais ou menos, já estou vivendo há mais ou menos 7 anos isso. Com essa experiência,
eu tive muitos acertos e erros, né? Que todo profissional ele tem que errar para aprender, obviamente. Eu consegui viver na prática muitas situações, em muitas ocasiões, que hoje eu posso dizer, olha, eu tive um momento da minha vida profissional que eu vi isso igual e eu fiz assim, e é melhor você fazer assado. E junto com isso, eu tenho uma busca contínua em querer passar e buscar conhecimento. Eu vou abrir aqui minha tela para vocês verem. Eu tenho aqui um troféu do Lares, que eu fui no evento do Encontro Latino-Americano de Real Estate, que é uma sociedade que faz estudos sobre a parte de avaliação de imóvel, todo o mercado imobiliário em si. E eu tive o prazer de ganhar uma menção honrosa com relação a um trabalho que eu apresentei, que foi parte da minha graduação, da minha dissertação, perdão. Eu vou voltar agora aqui à minha tela, mas o porquê eu estou falando tudo isso é porque essa minha busca contínua por aprimoramento vai refletir a vocês nesses cursos, porque eu sempre vou estar atualizando e vou estar atualizado sobre as coisas que tangem ao mercado imobiliário. Mas vamos lá, gente. O que essa engenharia de avaliação, o que o mercado de avaliação de imóveis por si só, ele pode abrir as portas? Quando eu digo portas no plural, é que literalmente você tem vários nichos, vários pontos que você pode entrar e ganhar dinheiro. Por exemplo, no mercado de avaliação de imóvel em si, você fazer avaliação de imóvel para terceiros, para pessoas que querem saber o valor de imóvel de um bem, perícias judiciais, ou seja, quando você vai ser contratado por um juiz, ou seja, um juiz vai nomear vocês para ser o perito judicial e ser a parte que não tem nenhum viés, ou seja, vai ter a parte X e a parte Y e você vai ser a parte neutra da situação e vai levar a ele e falar assim, olha, doutor, excelentíssimo, o imóvel que você me pediu para avaliar, ele vale X reais e é isso. A partir desse momento, você tem uma fé pública e o juiz ele vai entender que você, por ser um perito nomeado, você teve o conhecimento e foi imparcial entre as partes e levou a ele uma nova versão, uma nova visão sobre aquela situação. Além do mais, vocês devem ter visto que muitos bancos estão com os editais abertos para credenciamentos de engenheiros para fazer as avaliações dos imóveis que eles fazem empréstimo como garantia. E além disso tudo, ainda você pode vender o seu conhecimento, o seu know-how a empresas, a construtoras, incorporadoras que querem saber sobre alguma informação do mercado de trabalho, alguma tendência, ou, por exemplo, eu tenho esse terreno aqui, se eu construir um apartamento de tantos metros quadrados, por quanto que eu vou conseguir vender? Este é um serviço que também você pode oferecer, porque você vai ter o conhecimento de precificação de mercado de imóveis, enfim. Mas e como funciona esse mercado de avaliação? Ou seja, como que entra essa demanda para um profissional ser solicitado para avaliação de imóvel? Primeiramente, você tem que entender a demanda ou o mercado imobiliário em si. Pensa só você mesmo, se um dia for querer vender o imóvel que você tem de propriedade, você mora, a sua primeira pergunta vai ser, mas quanto será que vale minha casa hoje? Você tem uma noção de quanto você pagou no terreno ou quanto você gastou para construir, mas pode ser que com o passar do tempo mudou totalmente os custos e realmente muda ano a ano. Então, você vai ter que olhar com uma visão mais geral, com um olho mais aberto, essa precificação, ver quanto que está o mercado imobiliário na sua região. Por exemplo, você está passando na rua, você vai ver várias placas de vende-se ou até mesmo como que você chega a essa precificação, como as pessoas que estão anunciando esses imóveis, eles precificam para oferecer ao mercado. E existem várias características, vários fatores que você precisa analisar e interpretar para definir um valor de um bem. Deixa eu passar aqui o próximo slide para eu pegar o gancho da aula do slide anterior e entrar no o que era avaliação de imóveis. Ali eu estou falando já, o slide anterior eu falei a lacuna, quando abriu as portas para a avaliação de imóvel, abriu a necessidade. E junto com isso, abrindo a necessidade, entra a avaliação do imóvel, ou seja, dependendo do mercado que você está, essa avaliação ela é solicitada por conta de um inventário, por conta de um divórcio, por conta de uma alienação fiduciária, por conta de uma compra e venda direta, ou apenas por uma especulação de mercado.
Mas para você chegar neste valor de um imóvel, você precisa entender e ter a técnica de buscar informações e características da região que este imóvel está sendo anunciado à venda, para aí então você conseguir a partir para analisar a precificação deste bem, para vocês entenderem um pouquinho sobre essa importância e vocês saberem que essa busca por informação ela é necessária e importante para o processo de avaliação. Pensa assim, que quando você for contratado para alguém que está em busca de investimento, ou seja, alguém quer investir a um imóvel X, mas ele quer saber se ele pagar aquele valor Y, por exemplo, ele realmente estará fazendo um bom negócio, se ele vai ter um bom retorno de aluguel ou de valorização com o passar do tempo. Ele vai te contratar e vai te dar a confiança, né, dele que ele vai comprar um imóvel, investir o dinheiro dele, que é um tempo de trabalho, enfim, que ele juntou por anos, e ele vai confiar a você para dizer a ele, olha, esse é um bom negócio. Ou também financiamentos bancários ou seguradoras, onde elas vão contratar você para dizer a elas se esse bem que eles estão pegando como garantia ou garantindo, né, ele vai, por exemplo, de um financiamento bancário, de uma compra de um imóvel, se, por exemplo, porventura a pessoa que financiou esse imóvel não pague, se o preço que ela emprestou, ela liquidando de uma forma forçada, ou seja, mandando para leilão, ela não vai perder dinheiro. Ou a seguradora, por exemplo, se você for fazer uma apólice de um imóvel que é de 500 mil, mas fez uma apólice de 300 mil e esse imóvel pegou fogo, com certeza essa seguradora ela não vai ter a segurança, ou seja, a apólice de 300 mil não vai cobrir todos os custos, o gasto para a reconstrução. E para conflitos legais também, que é quando vai inventário, um processo judicial, enfim, um juiz vai confiar a você a credibilidade do seu conhecimento para determinar o valor de um bem. Então, só para vocês entenderem a importância de avaliação de imóvel e as características, o seu estudo, a sua técnica de busca de informação e conhecimento, ele é de grande valida para você entregar a esse público, a essas pessoas, o melhor e um preço. Pessoal, eu vou deixar até a minha tela inteira para vocês sobre esse slide, porque vocês vão ouvir muito durante o curso sobre a diferença entre o preço e o valor de um imóvel. O custo eu vou fazer uma abordagem para vocês entenderem também, mas o preço e o valor de um imóvel são coisas diferentes. Vamos lá pela parte mais fácil, digamos assim. O que seria o custo? O custo de um imóvel é diretamente o custo que você teve para construir este imóvel e, por exemplo, se eu vou construir novamente, eu vou gastar aproximadamente X. O custo que determinado proprietário teve para fazer um imóvel X em determinada localização, com determinados padrões de acabamentos, enfim, ele vai iniciando o conceito do valor de mercado, que ele é diretamente proporcional à demanda, por exemplo, da região. Ou seja, obviamente que o valor de mercado de um imóvel em uma região que tem poucas ofertas ou poucos imóveis, ela sempre vai ser uma diretriz, um pressuposto para este valor de mercado ser maior. E já o preço, que propriamente dito, é a quantidade em dinheiro, como que eu posso dizer? Uma quantidade que representa o valor da negociação, sabe? Então, este valor de mercado, ele propriamente dito, ele está atrelado a uma demanda, à oferta, à procura, o preço, que ele refere especificamente ao dinheiro, ao valor real, ao preço real de mercado de um imóvel. Diferente do custo, que foi quando a gente fala sobre o custo, que foi para construir aquele imóvel, mas a gente tem que considerar especificamente o valor do terreno que teve para adquirir esse terreno, para daí construir, enfim. Parece confuso, mas é confuso. Mas eu tenho certeza que isso daqui vai ser uma coisa muito fácil para vocês lá no final. Aqui, esse primeiro slide, essa primeira aula, é só uma introdução e vocês vão aprender e vão, lá no final do curso, vocês vão falar assim, nossa, eu realmente sei diferenciar o que é um preço, o que é o valor e o que foi o custo de um imóvel. Vamos lá, gente.
Então, gente, a partir desse gancho ali com relação ao preço e valor, a gente vai entrar principalmente nessa parte que é fundamental para você entender sobre a avaliação de imóvel, as características que impactam no valor de um bem. Pensa assim, a localização. Você está avaliando um bem próximo ao hospital, mercado, farmácia, enfim. Este bem, obviamente, vai ter uma precificação, um valor muito maior do que um bem com o mesmo padrão de acabamento, mas uma região mais periférica. Junto com isso, entra o tamanho, ou seja, quanto de área construída ou área de terreno este imóvel oferece às pessoas que estão comprando. Muitas das vezes, a própria variável, ou seja, a variável dependente onde você vai precificar é o valor do metro quadrado pela área construída do bem. Então, a partir dessa área construída, você vai multiplicar o valor de metro quadrado que você definiu ali e vai precificar o valor total de um imóvel. Então, essa área, este tamanho, ele é diretamente fundamental para você definir um valor de bem. Obviamente, quando você vai avaliar um imóvel que tem 50 metros quadrados, comparando com um de 600, essa precificação, esse valor de metro quadrado, estatisticamente, vai dar um pouco diferente. Sempre é uma função inversa. Quanto maior a área, menor é o valor de metro quadrado. Não quer dizer que o valor final do imóvel é menor, longe disso. Mas você tem que colocar em mente isso, colocar na sua cabeça. Não vai ser agora, você vai achar que isso não faz sentido, mas com o passar das aulas você vai entender que quanto maior a área do imóvel, menor é o valor do metro quadrado dele. E junto com isso, quanto menor o valor do imóvel, perdão, quanto menor a área do imóvel, maior é o valor de metro quadrado. Essa analogia eu vou explicar bem certinho na parte, se eu não me engano, é na aula 3. Mas só para vocês lembrarem, lá na aula 3 eu vou comentar, lembra no primeiro dia sobre essa informação? Então, gravem aí. Sobre o padrão e acabamento do imóvel, ou principalmente a conservação. Tem imóvel que ele é novo, mas ele não foi bem conservado, as pessoas detonaram ele, ou seja, tem que fazer muitas manutenções. E vai ter aquele imóvel que, sei lá, tem 10 anos, mas foi feito todas as manutenções em dias, está limpinho, está bem construído e bem conservado. Você vai analisar e vai falar assim, nossa, esse imóvel tem 1 ano aqui, ele vale mais que esse que tem 10. Não é só isso que você vai analisar. Você vai analisar a caracterização, a conservação, o padrão de acabamento. Obviamente, aquele imóvel mais bem conservado vai ter uma precificação maior. Com certeza, o acabamento, ou seja, ter um porcelanato de 1 por 1 e no outro imóvel com aqueles porcelanatos de 2 metros, enfim, isso sim é uma diferenciação que você precisa saber na hora de precificar um bem. E aquelas amenidades urbanas, praça, questão com relação a ponto de lotação, perdão. Por exemplo, você precisa logisticamente ir de um lugar para outro de lotação. Obviamente que o imóvel que tem um ponto de lotação próximo, ele vai ser mais bem visto pela população com relação a isso. Seja ela que ela precise para ir trabalhar ou para vir um funcionário dessa pessoa até ele de lotação. Ou, propriamente dito, pela característica, a analogia das pessoas em si. Às vezes eu nem uso transporte público, mas saber que eu tenho à disposição próximo um ponto de ônibus, isso vai virar os meus olhos com um viés diferente. Sem falar a questão de pracinha para levar as crianças, ou creches, farmácias, toda e qualquer característica que agregue, ou seja benéfica ou seja visto pela sociedade como boa, isso tem que ser caracterizado e pensado na hora de precificar e avaliar o imóvel. Isso entra lá, lembra da pirâmide que eu falei? Lá na parte de caracterização, lá na parte onde você vai analisar todas as características dos dados que você coletou ali na base, você vai caracterizar isso também. Olha, tal dado que eu encontrei lá, ele é localizado perto dessa farmácia, ou perto de tal escola, ou tal dado, ele é bem próximo à prefeitura, ou ao centro da cidade. Essa característica pode se tornar uma variável para você avaliar o bem. E vamos finalizando. Eu acho que essa aula vocês entenderam, e eu já falei, acho que inúmeras vezes vai ser até repetido, quanto das vezes que eu falei sobre característica e valor, característica e preço. Porque, propriamente dito, a avaliação de imóvel, ela é uma transformação
estatística das características dos imóveis em valor dele, o valor ou preço, seja da forma que você analisar, mas o que você tem que entender. Tudo que foi comentado aqui é uma introdução para você saber e quando ir para as próximas aulas saber. Toda característica é importante. Tudo que é característica de valorização, ela vai ser importante para eu precificar e definir o valor deste imóvel que eu estou avaliando. Se essa visão do mercado imobiliário, de como analisar essas características, ficou clara na sua cabeça, eu estou saindo dessa aula eternamente feliz, porque era isso que eu queria que vocês entendessem. Que o que é a avaliação de imóvel, quais as portas que elas podem abrir para os profissionais de engenharia e arquitetura, e como que você vai precificar o bem ou como que ela se transforma, tal imóvel é determinado valor. É uma transformação de características por valor. Feito isso, gente, eu estou aqui me despedindo e falando assim, até a próxima, porque a próxima aula a gente vai aprofundar um pouco mais e vocês vão ter um norte maior sobre esse universo que eu amo tanto, que é a área de avaliação de imóveis. Vou até abrir aqui a minha tela e dizer assim, muito obrigado, desculpa se eu falei muito rápido, eu aceito todo e qualquer feedback, nós estamos aqui para evoluir e crescer junto com vocês. Então, se ficou qualquer dúvida, qualquer coisa que você queira nos trazer, por favor, pode entrar em contato com a gente, que nós vamos estar sempre abertos para novas sugestões ou novas ideias com relação às nossas aulas. E é isso, gente. Um beijo a todos vocês, fiquem com Deus e até a mais.